nosso pecado nos estraga perfeitamente, mas a salvação de Jesus nos alcança perfeitamente. Você já se sentiu frustrado, decepcionado, desiludido? Em algum momento da sua vida você já pensou, cara, como que eu consegui estragar tudo de novo? A gente tem aquela suspeita, sabe, de que Deus está perdendo a paciência com a gente. A gente sabe que Deus nos ama, mas a gente suspeita que tá terrivelmente decepcionado. A gente conta para os outros sobre o amor de Cristo, mas o nosso íntimo, a gente se pergunta, será que Cristo não guarda um leve ressentimento ao meu respeito? Às vezes a gente se pergunta se a gente já naufragou a vida e não tem mais volta. A gente tem aquela sensação de que a gente diminuiu permanentemente a nossa utilidade para o Senhor. E como na nossa geração tudo é sobre se o outro é útil ou não, a gente fica bem triste com a situação toda. Talvez a maior vitória de Satanás não seja o pecado que você regularmente cai. Talvez a vitória de Satanás seja os pensamentos obscuros que ele coloca em você a respeito do coração de Deus. Porque quando ele faz isso, você busca, seu pecado de estimação, e depois que você já o cometeu, você fica fraco e frio pra se achegar a Deus novamente. A Vitória, você não acha que se você fizer um vídeo falando sobre tudo isso aí, você vai acabar minimizando o impacto do pecado? Não, eu quero deixar isso muito claro. Não minimize seu pecado, não dê desculpas por ele, não se defenda. A única coisa que você precisa fazer é levá-lo àquele que está à direita do Pai, Cristo, o único que é justo. Ele está à direita do Pai, advogando em nosso favor, com base nas próprias feridas. De verdade, que toda injustiça, todo pecado, todo o seu erro te leve até Jesus, o justo, o único que pode resolver essa situação toda. O pior é que, ser humano é naturalmente advogado de si próprio. A gente peca e ainda tenta justificar o que nós fizemos. Essa é a pior coisa que nós podemos fazer. Não escolha advogar em causa própria. Mas por que esse advogado, que é Cristo, pode me ajudar? Qual que é a explicação? Simples, ele é justo. Você não é. Até o nosso melhor arrependimento se contamina com mais pecado que precisa de perdão. Então, ir até o Pai sem um advogado, que é Cristo, é, desesperador. Por isso que a palavra diz, meus filhinhos, escreva estas coisas para que não pequem, mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o justo. Sabe, Cristo não é apenas alguém que está acima de nós, ele é alguém próximo a nós. Ele está advogando em nosso favor. Leve a sua causa até ele. Eu me lembro de uma vez em que eu falei, Senhor, eu não sou digna de pedir perdão mais uma vez. Então eu não acho que o Senhor vai me perdoar. Ele me disse, não é sobre o perdão que há de vir, é sobre o perdão que já veio. Cristo Jesus morreu pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado de todo mundo. O nosso pecado nos estraga perfeitamente, mas a salvação de Jesus nos alcança perfeitamente. E o salvar dele supera o nosso pecado. A gente lê sobre Jesus, A gente vê como Jesus amava o seu povo na época bíblica. E a gente vê como ele transbordava desse amor. Só que a gente acha que esse amor se estancou e que ele não transborda mais o mesmo amor por nós. Nós ainda somos seu povo. Vitória, mas eu acho que... Não ache. Leia a palavra, veja o que a palavra diz. Para de ficar moldando Deus à nossa imagem e semelhança. Permita que Ele próprio te diga quem Ele é, e Ele faz isso na palavra. Quando você se arrepende verdadeiramente, viu? Isso comove o fundo do coração de Cristo. Se você o ama e se arrepende, faça o caminho de volta. Vitória, mas eu me agarrei a Cristo, eu achei que ia dar certo, eu achei que eu não ia errar de novo, eu não ia pecar de novo. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente se agarra a Cristo com toda a nossa força, só que o nosso aperto mais forte é com uma força de uma criança de 2 anos. É o aperto dele que nunca falha. A palavra diz, minha alma se apega a ti. Tua mão direita me sustenta. Ou seja, minha alma se apega, mas é a tua mão direita que me sustenta. Eu sei que nós temos muito medo de que Cristo nos jogue fora, mas a gente tem que pensar no que a palavra diz. A palavra diz, de modo nenhum os lançarei fora. Então se não tivesse uma inclinação no ser humano em achar que Deus nos descartaria, ele não precisaria dizer isso. Cristo sabia que existe uma inclinação no coração do homem a achar que seria lançado fora.
Por isso, Cristo afasta esse medo. E como que ele afasta esse medo? Ele enfatiza: de modo nenhum os lançarei fora. Você errou? Você pecou? Você está frustrado? Decepcionado consigo mesmo? Com vergonha de fazer o caminho de volta? Sabe que existe alguém te esperando para estar do seu lado contra o pecado. E não contra você por causa do pecado que você cometeu, mas se arrepende. E lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Afinal, filhinhos, escrevi para que não peque. Se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, o justo.